protocolos de reabilitações sobre implantes sem enxertos. Como é que isso funciona? Isso é uma técnica recente que a gente faz a instalação dos implantes em lugares estratégicos, né? Então a gente fala que isso na verdade é uma abordagem nova para reabilitação de desdentados totais, né? Para você ter uma prótese fixa, como uma prótese fixa de protocolo, sem a necessidade de fazer enxertos. Porque quando é que leva essa necessidade de fazer os implantes, que são essas peças, como se fosse assim um parafuso dentro do osso? Mas se eu tenho perda óssea, como é que eu posso fazer isso? Porque eu vou posicionar esses implantes, é sabido hoje em dia que eu tenho condições de posicionar esses implantes em lugares estratégicos, onde eu tenho osso sem a necessidade de fazer enxerto. Então assim, você que teve os dentes perdidos por cárie, por doença periodontal, que dá um pouco de má autoestima, que você perde a vontade de comer, de morder uma maçã, porque a prótese desloca, esse tipo de reabilitação é uma solução para você poder recuperar a sua autoestima, para você poder mastigar correto, assim a sua saúde fica melhor, você melhora o trânsito intestinal, você não tem infecção dos dentes, o dente fica amolecido, sangrando, que não é saudável, isso não é natural. Então esse tipo de reabilitação, para quem tem a perda dos dentes ou já perdeu os dentes há muito tempo, é uma solução muito importante e assim, extremamente viável hoje em dia, nem é tão caro, porque você reduz a quantidade de implantes, tá? Então, nada mais é do que essa técnica, uma maneira de você instalar esses implantes de uma maneira estratégica, revolucionária. Então, por exemplo, esse caso, você quase não tem osso, tá vendo? Se eu tivesse que fazer enxerto, eu ia ter que levantar seio maxilar, e às vezes seio maxilar é uma região que você tem um pouco de perda, infecção, porque pode ter uma sinusite, e aí essa região é uma região de difícil acesso. Se você faz o implante aqui, pode contaminar e perder o implante. Então a gente posiciona esse implante em lugares estratégicos, a gente coloca ele dentro um pouco da fossa nasal, mas assim, a 1-2 milímetros. Em pilar canino a gente inclina, a gente pode fazer inclinações diferenciadas aqui também dos implantes, tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. Então essa técnica é conhecida como All on 4, toda a reabilitação em somente 4 implantes. Então é uma técnica rápida, eficaz, consagrada já na literatura, não é uma coisa assim que eu estou inventando, já está mais do que consagrado, e ele permite a fixação de uma prótese aparafusada, que você pode ter uma função mastigatória e a sua estética restabelecida, né? Então a gente não utiliza o enxerto, porque o que é um enxerto? O enxerto ósseo é um procedimento cirúrgico que você tem a finalidade de adicionar algo a mais para você poder implantar. Só que esse enxerto tem um custo alto, para você fazer um bom enxerto é alto, aumenta o tempo de trabalho, ainda corre o risco de ter rejeição, porque o seu organismo pode não reconhecer aquilo como um corpo natural seu, né? Como um corpo estranho, então corre o risco de ter rejeição. Então o enxerto hoje em dia, por muitas vezes, não é 100% eficaz, né? Principalmente se for a parte óssea. Então, a gente tem como limitação por ser um procedimento extremamente desconfortável, invasivo, ele prolonga demais o tempo do tratamento, ele pode ter essas complicações, infecção, risco, o custo dele é muito alto e nem sempre ele é indicado para todos os pacientes. Tem pacientes que mesmo você querendo, você não consegue fazer um enxerto. Então essa técnica veio para melhorar isso tudo, reduzir a quantidade de implantes, que reduz o custo, reduzir a etapa cirúrgica de enxerto. Então as pessoas que antigamente não tinham osso não podiam fazer implante se não fizesse o enxerto. Essa técnica veio justamente modificar, e hoje em dia a gente faz essa técnica atrelada a uma tecnologia de escaneamento. A gente escaneia o paciente aqui junto com a tomografia e faz uma cirurgia
em muitos casos, com praticamente sem grandes retalhos. É uma perfuração, implante, instalação, só que ela tem que fazer um planejamento mais complexo. Mas é um resultado assim incrível, praticamente sem corte, uma cirurgia sem corte. A gente usa guia cirúrgica, tem uma tecnologia atrelada, mas a gente tem um resultado muito interessante, tá? Então os implantes são colocados em ângulos diferentes para que tenha condições de suportar aquela prótese que vai receber, e ela vai reduzir muito a quantidade e a necessidade de enxertos. Então pode ser que a gente faça um ou outro enxerto localizado, se você for fazer uma extração, mas não é aquele enxerto de longo prazo que a gente tem que aguardar 6 meses, 1 ano, para depois fazer outra tomografia. Isso acaba tornando o processo muito demorado, dolorido, e não é o interesse que a gente faça hoje. Então isso é a técnica All-on-4. A gente pode botar implantes assim retos, dependendo da quantidade de osso, ou inclinados, ou implantes inclinados e estender um pouco mais para posterior. Então assim, na verdade, a gente vai implantar onde tem osso. Hoje em dia é viável e é uma técnica super consagrada e a gente consegue ter um resultado super eficaz. Se o seu caso é algo assim, parecido, a gente tem como vantagem dessa técnica a velocidade da reabilitação é super eficaz, menos procedimentos cirúrgicos, menos tempo de recuperação, isso significa também menos custo, acaba sendo um pouco menos oneroso, porque você não tem que usar enxertos, e tem uma excelente estabilidade e você volta a ter função, a sorrir, a mastigar, e a gente acaba recuperando a autoestima. Então isso aqui é um caso só para demonstrar a técnica, né? Olha, é feito 1, 2, 3, 4 implantes em cima, 4 implantes embaixo e é instalada a prótese. E aí você higieniza por cima, passa o fio dental, você tem que vir fazer o controle periódico. Muitas perguntas vocês fazem assim, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a limpeza anual? Não pode simplesmente reabilitar e não fazer a limpeza, porque você está tendo que ter controle, porque se você perder os dentes, você pode perder o implante também, isso é uma realidade. Mas se você fizer a higiene correta, você não perde, tá? Outro caso, perda dos dentes já há muitos anos, doença periodontal, cárie, tinha 1 ou 8 cacos, foi extraído, foi implantado e colocado isso em 10 dias, né? Então isso é viável, as próteses são instaladas, né? Em 1 semana a gente consegue reabilitar, porque a gente faz um tratamento reverso, a gente planeja a prótese primeiro para depois fazer a cirurgia, tá? Então por isso que precisa fazer uns exames, precisa fazer a tomografia, precisa fazer umas moldagens antes de fazer a cirurgia, porque a cirurgia é rápida, o que demora um pouquinho às vezes é a reabilitação, mas em 1 semana, 7 dias a gente consegue reabilitar se a gente planejar bem, pelo menos a prótese provisória, depois a gente faz a definitiva, tá? Então eu espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Qualquer coisa pode entrar no Instagram, no nosso canal, mandar pelo WhatsApp, falar que a gente tenta tirar mais das suas dúvidas, tá bom? Um beijinho e se você quiser